Bom, então nós acabamos de fazer aqui um exercício envolvendo variância, desvio padrão e coeficiente de variação de apenas 5 valores, tá? Mas eu poderia ter aqui, ó, ao invés de eu ter só uma vez o número 3, eu poderia ter aqui, ó, o FI diferente de 1, ó. Vamos supor que esse número 3 aqui, ele tenha aparecido 7 vezes. E esse número 5, ele tem aparecido 10 vezes. Vamos supor que esse número 6 apareceu 8 vezes, que esse número 10 apareceu 5 vezes, e esse número 13 apareceu 5 vezes. Então, vamos pôr o número exato aqui, ó. 18, 17, 25, 30. Vamos colocar 10. 10 vezes. Vamos supor que o número 13 apareceu 10 vezes. Aí, ó, nós não temos mais só 5 números. Quantos números nós temos aqui? Nós vamos ter 40. Então, eu vou organizar esses dados aqui, ó, numa tabela aqui para baixo. Opa! Não. Eu quero só copiar. Aqui é 10, espera aí. 10, eu quero só copiar isso aqui. Tá? Eu vou jogar aqui para baixo para a gente fazer de novo. Ó. Então, é um novo exercício, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou organizar isso aqui numa tabela. Vou colocar o XI nessa primeira coluna, o FI aqui, trabalhar aqui na horizontal, tá? Na vertical. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os valores da variável, são 3, 5, 6, 10 e 13. E a frequência do 3 é 7, a frequência do 5 é 10, a frequência do 6 é 8, a frequência do 10 é 5, a frequência do 13 é 10. Ok? Então, aqui nós temos uma tabela organizada, tá? Para calcular variância, quando tem muitos números, a ideia é você trabalhar com uma tabela, é você ir calculando aqui os valores, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar nessa última linha os totais. Ok? Ó, o total do FI aqui vai dar 40, porque eu já sei que tem 40 valores aí que foi eu que criei, tá? Então, aqui, ó, é um pouquinho diferente desse primeiro, tá? Por quê? Porque agora cada desvio vai ter várias vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro a coluna da frequência acumulada. Talvez a gente precise aí, não sei se a gente for calcular o quartil, a gente precisa disso, se for mediano. Mas eu vou criar aqui essa coluna. Essa coluna do F maiúsculo é a acumulada desse F minúsculo. Tá? Então, aqui vai ter 7. 7 com mais 10 da segunda linha vai para 17. 17 com mais 8 da terceira linha vai para 25, com mais 5 da quarta linha vai para 30, com mais 10 da última linha, 40. Tá? Então, agora nós vamos começar a fazer conta aqui, ó. Primeira coisa, quando eu quero variância, não tem como... Aliás, tem como escapar da média, né? Tem um algoritmo que faz isso, mas por enquanto a gente está usando só a definição mesmo de variância. Então, vamos lá. Para calcular a variância, pela definição, eu tenho que saber os desvios. Desvios em relação à média. Por isso, eu preciso da média aritmética, tá? Então, vamos calcular aqui a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos 40 valores, tá? A soma dos 40 valores, ou seja, do FI, XI, tá? Vou ter que fazer isso. É o somatório do FI, XI
dividido pelo somatório do FI. Tá? Soma do FI. Então, o que é isso? Ó? Eu vou ter que... Aqui, ó, a variável 3, ela aparece 7 vezes. 3 vezes 7, 21. Então, eu vou criar uma coluna aqui, ó. FI multiplicado por XI. Tá? E aí, eu vou usar o Excel para acelerar, ó. Eu vou pegar o FI e vou multiplicar pelo XI. Tá? Ou seja, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 10 daria para fazer aqui de cabeça, mas eu vou usar o Excel para ganhar tempo. Ó, aqui está calculado 3 vezes 7, 5 vezes 10, 6 vezes 8, 10 vezes 5, 3 vezes 10. Ok? E aí dá para adicionar isso aí. Portanto, já dá para calcular a média aritmética, que é 299 dividido por 40. Tá certo? 299 dividido por 40. Isso vai dar quanto? Dá 70. 70 não, 7. Vamos fazer aqui no Excel. A gente não perder tempo. Eu vou copiar isso aí, ele vai fazer para mim. Deu 7.475. Eu vou reduzir essas casas para não trabalhar com muitas casas decimais. Tá? Eu vou trabalhar com uma só. Então dá 7,5 a média, tá bom? Claro que como o Excel está arredondando aqui, cada um que fizer, se for fazer na mão, vai acabar dando uma diferencinha. Bom, agora eu preciso, para calcular a variância, eu preciso do desvio individual. Eu vou chamar esse desvio individual de DI. O que é esse desvio individual? É a diferença de cada valor da variável para a média. Tá? Então, vai ser assim, ó, a diferença desse número, subtração para a média. Eu vou como a média vai aparecer em todos, eu vou deixar ela fixa aqui. Ó. Então, deu um número negativo aqui, mas aí, ó, eu não quero um número negativo. Para eu trocar isso, eu vou criar a fórmula do absoluto aqui. Absoluto é... Opa! Eu vou colocar o absoluto dessa variável menos 7,5. Tá? Não se preocupe com com o Excel aqui, tá? Eu só quero deixar positivo. Você vai fazer na mão, então você tira o sinal de menos. Sempre coloca positivo aqui. Eu vou copiar essa fórmula que eu criei aqui, ó. Ele já vai fazer para mim, ó. Tá vendo? 3 menos 7,5 dá 4,5. 5 menos 7,5 dá 2,5. 6 menos 7,5 dá 1,5. 10 menos 7,5, entendeu? Isso aqui é o desvio individual. Só que isso aqui, ó, eu já tinha feito aqui, ó. Eu tinha feito esses desvios individuais. E aqui eu já fiz a variância a partir dele. Só que eu não posso fazer a partir dele. Por quê? Porque agora tem frequência, tem repetições. Essa variável 3, ela aparece 7 vezes. Então eu tenho que pegar esse desvio individual e multiplicar por 7. Tá? Aliás, eu já vou... Como eu não vou fazer o desvio simples, eu vou fazer direto a variância. Eu vou criar uma coluna aqui desse desvio elevado ao quadrado, tá? Vou pegar esse desvio aqui, ó, e elevar ao quadrado. E eu já vou copiar também esse desvio ao quadrado. E aí eu vou criar uma nova coluna aqui para fazer, sabe o que? FI vezes DI elevado ao quadrado, porque a variância é a soma dos 40 desvios, tá? E quando eu faço esse FI, DI quadrado, eu estou multiplicando aquelas variáveis repetidas. Essa está 7 vezes, tá? Então, ó, aqui eu vou pegar esse 7 e vou multiplicar por isso ao quadrado, ó. Esse é DI quadrado, que é esse aqui. Tá? Então, essa coluna aqui é a coluna do FI DI quadrado, que é a soma parcial. Cada linha dessa é uma soma parcial
dos desvios quadrados. E aí eu vou calcular esse total. Tá? Esse total aí, é isso mesmo? Deu 556 exato? Deixa eu ver se aí dá 1. Não é para ser, deixa eu ver aqui. Deu exato. Deixa eu simplificar. 50, 25, dá exato mesmo. Então, a variância já dá para ser calculada aqui, ó. Variância é igual ao quê? 556, que é o somatório dos desvios quadrados, dividido por 40, se for população, hein? Se for uma amostra, tem que subtrair 1 aqui. Tá? Então, isso aí vai dar uns 17, vamos ver. Deixa eu fazer aqui na frente. 556 dividido por 40. Não deu só 13, porque 200, dá 8, 8. É verdade. Então deu quase 14, né? Então essa é a variância. Tá? 556, que é o somatório dos desvios ao quadrado, dividido por 40. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu posso calcular o desvio padrão, chamado de dp. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, 13,9 elevado a meio. Tá? Elevar a meio significa extrair a raiz quadrada. Eu vou fazer isso aqui na frente. 13,9 elevado a meio. Esqueci do sinal de igual. Aí está. Esse é o desvio padrão. Se eu quiser o coeficiente de variação, eu tenho que pegar esse desvio padrão, vou pegar só duas casas, 3,72, dividir pela média aritmética, que deu 7,5, vezes 100. Tá? Então, vamos lá. Dá quase 2 isso aí, quase 20%. Aliás, quase 50%. Fazer aqui mesmo. Ó, quase 50%, deu 49,6% o coeficiente de variação. Ok? Então, é assim que se calcula a variância quando eu tenho o FI. Esse FI significa que tem muitos números repetidos. Nesse primeiro caso, não, nós tínhamos o 3 uma vez só, o 5 uma vez só, o 6 uma vez só, o 10 uma vez só, o 13 uma vez só, não tinha o FI. Aliás, tinha o FI, mas era 1. Tá certo? Então, aí está mais um exemplo de variância de desvio padrão. Agora eu vou fazer um outro com intervalo de classe, tá? Vai mudar pouca coisa, tá? Você vai observar. Inclusive eu vou deixar essa aqui e vou fazer uma outra para a gente comparar as duas.